Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 21 de julho, 16º domingo do tempo comum. Hoje a família Capuchinha celebra São Lourenço de Brindisi. Ele foi ministro-geral de nossa ordem, foi um grande teólogo e com dom de sabedoria e também de discernimento. E por isso algumas vezes ele foi enviado por papas a algumas nações para tentar resolver alguns problemas que a igreja tinha ali. E viveu de 1549 a 1619. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Naquele tempo, os discípulos se reuniram com Jesus e contaram tudo aquilo que haviam feito e ensinado. Jesus então disse-lhes: Vinde para um lugar deserto, para que possais descansar um pouco. Realmente, havia tanta gente entrando e saindo que eles não tinham nem tempo nem para comer. Eles entraram numa barca com Jesus e começaram então a remar. As pessoas viram que eram eles e os reconheceram. Por isso, muitas saíram de suas cidades a pé e correram até o lugar para onde eles se dirigiam, e chegaram primeiro do que eles. Quando Jesus desceu da barca, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque vivia como ovelhas que não têm pastor. E por isso Jesus então pôs-se a ensiná-las muitas coisas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a nossa liturgia está rica. Na primeira leitura com o profeta Jeremias, na segunda leitura com o apóstolo Paulo, a comunidade de Efésios, e hoje também com Marcos, nesse evangelho. Na primeira leitura nós vamos encontrar Jeremias denunciando a falta de cuidado dos pastores. E quando a Sagrada Escritura fala de pastor, ela está falando daquele ou daquela que tem o carisma de alimentar, proteger, curar e buscar. O profeta então usa a boca de Deus nesse momento, ou Deus usa a boca do profeta, é o contrário, para poder dizer: meus pastores foram infiéis. Eles, por não cuidar das ovelhas e cuidar somente de suas coisas, permitiu com que as ovelhas se perdessem, se dispersassem. Criaram medo nas ovelhas, dispersaram as ovelhas. Por isso eu pedirei contas a eles. Isso é muito sério para todos nós que temos a missão de coordenar, pastorear as comunidades cristãs, porque às vezes nós podemos estar utilizando o pastoreio somente em benefício próprio, para adquirir dinheiro, fama, status e tempo para poder pastorear as ovelhas. Isso nós não temos. De tal modo que a palavra de Deus vai dizer: as minhas ovelhas estão padecendo de fome. Fome de ouvir a palavra, fome de conhecer o Espírito, porque os pastores não têm tempo. Eles abandonaram as ovelhas em benefício próprio. Eles permitiram que as ovelhas fossem atacadas e eles se dispersaram também, abandonando assim as ovelhas. Por isso as minhas ovelhas se dispersaram e se perderam. E diz o Senhor pelo profeta Jeremias: eu mesmo irei congregar de novo as minhas ovelhas, mas também irei castigar esses pastores infiéis e desonestos, que não cuidaram das minhas ovelhas, que quiseram mais a lã e a carne das ovelhas do que cuidar das ovelhas. Isso é sério. Então agora, a partir desse texto, de um grupo de pastores insensível, de um grupo de pastor distante, fechado, que não zela mais pelo rebanho do Senhor, então agora vem o evangelho de hoje. Os discípulos voltaram da sua viagem apostólica, se reuniram com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E agora Jesus pôde então dizer a eles: vocês estão cansados. Vinde para um lugar distante, deserto, e vinde descansar um pouco. Porque faz-se necessário descansar com Jesus. Faz-se necessário estar num lugar distante, deserto, com Jesus, para ouvir novamente a sua palavra, os seus ensinamentos. Caso contrário, eu e você vamos nos esquecendo disso. São tantas tribulações, tantas lutas, tantos trabalhos pastorais
que também podemos nos esquecer de permanecer com Jesus. Eles entraram numa barca, partiram, mas as pessoas os conheceram, sabiam que eram eles que estavam ali navegando. Por isso saíram de suas cidades, correram a pé e foram até onde eles iriam chegar. Chegaram primeiro. Jesus desceu da barca e olhou com um olhar todo especial, olhar de pastor, e teve misericórdia das ovelhas. Esse é o olhar do pastor. O olhar do pastor não é um olhar monetário. O olhar do pastor não é um olhar também administrativo, de gestor de empresa, e nem muito menos de açougueiro. Mas o olhar do pastor é um olhar de misericórdia. E Jesus teve compaixão das ovelhas, quer dizer, um grande dom e um critério para o pastoreio é a capacidade de ter compaixão. O pastor que não tem compaixão é um administrador de empresa, é um burocrata. Então Jesus olha então para as suas ovelhas com um olhar cheio de compaixão e não expulsou nenhuma delas. Não ficou irritado, não ficou de cara feia, não. Jesus olhou para elas com compaixão e acolheu e as ensinava muitas coisas porque viviam como ovelhas que não têm pastor. Jesus é o verdadeiro pastor. Jesus é o bom pastor. E nós somos pastores por causa de Jesus, porque as ovelhas pertencem a Jesus. Não foi o meu sangue, nem o meu trabalho que congregou a ovelha, mas foi o sangue de Jesus, a pessoa de Jesus, de tal modo que cada ovelha pertence a Jesus e não ao pastor, de tal modo que nós tomamos conta da ovelha que pertence a Jesus, do rebanho que pertence a Jesus, o bom pastor, e que vai pedir contas a mim, e que vai pedir contas também a todo pastor, a toda pastora. Quando se descuidam de cuidar do povo de Deus e as ovelhas então se dispersam porque o pastor esteve ausente, se dispersa porque o pastor não cuidou, porque estava cuidando das suas coisas próprias, fechado em si mesmo, nos seus interesses pessoais. E quando o pastor está fechado em seus interesses pessoais, na busca de dinheiro, de fama, ele não tem tempo para a ovelha, se sobrar tempo. Quantos padres, por exemplo, hoje não têm mais tempo para suas ovelhas nas paróquias? A gente chega no escritório, até a palavra já está estranha, no escritório paroquial e está assim, atendimento do padre, terça-feira de 2 às 3 da tarde. Os problemas não têm hora, as ovelhas não têm hora. De tal modo que aquele que se constituiu ou foi constituído pastor da igreja para pastorear o povo de Deus, existe para doar a sua vida, para dar a sua vida como Jesus a deu também. Então está na hora de revermos também a modalidade de pastoreio da igreja, dos pastores da igreja também, porque não somos burocratas, nem administradores de empresa, nem gestor de pessoas, somos pastores. E quando a ovelha não vê o seu pastor e não sente a presença mais do seu pastor, ela vai também se dispersar, vai se perder. E o apóstolo Paulo chega então dizendo, em Jesus tudo aquilo que era dividido, aqueles que se odiavam, agora são irmãos. Pelo sangue de Jesus o que era inimigo, o muro que havia sido construído foi derrubado. E agora pelo sangue de Cristo há um só pastor e as ovelhas. Tanto judeu quanto pagão. Já não há mais a diferença, já não há mais a distinção, porque todos agora são uma nova criatura em Cristo Jesus, redimidos pelo seu sangue. Aqui está a família de Cristo. Não é grego, nem troiano, nem judeu, nem pagão, mas um povo. Um povo congregado pelo sangue de Cristo, o bom pastor. Por Jesus, o bom pastor. E é nele que nós nos congregamos. É nele que nós formamos uma nova família, em Cristo, por Cristo e com Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, oremos então pelos nossos pastores, para você também que coordena as suas comunidades, coordena as suas pastorais, coordena também a sua casa como pai e mãe, coordena também os trabalhos administrativos da cidade, porque quando nós temos a missão de cuidar das pessoas, isso é pastorear. E que Deus nos conceda então a fidelidade ao nosso pastoreio, mesmo reconhecendo que o pastor é frágil, que o pastor é pecador também, que o pastor erra, mas que nós possamos reencontrar a beleza e a grandeza do pastoreio que pertence a Cristo.
Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Todos os santos de Deus, rogai por nós. São Lourenço de Brindes, rogai por nós. Paz e bem.